Oi, turma do terceiro ano. E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana de descanso que tiveram, né? Espero que tenham aproveitado bem, tenham descansado, né? Tenham lido, tenham assistido, tenham brincado, enfim, tenham aproveitado da maneira possível, né? Da melhor forma, esses dias que vocês receberam aí de folga em casa, tá? Mas a gente precisa voltar, né? E a nossa aula hoje, a gente vai dar início no nosso módulo 3, né? No novo módulo. E a gente vai começar a falar sobre dobro e triplo, né? E é esse dobro e triplo, a gente vai estar dando uma ênfase maior na multiplicação, tá certo? Então, hoje a nossa aula vai ser baseada nisso, multiplicação, tabuada do 2 e tabuada do 3, tá bom? Então, vamos lá? Vamos seguir, né? Seguindo aí na plataforma, tá? Vocês vão estar seguindo aí na rota 9 da plataforma Educamos e no livro de vocês, tá? No módulo novo, ok? Então, vamos lá. Então, terceiro ano, vamos lá. E aí, como vocês estão? Vamos lá seguir com a nossa aula de hoje, né? A nossa aula da semana, tá bom? E hoje a gente vai ver aí, iniciando o nosso módulo novo, no módulo 3, e ele vem com um tema de abertura o seguinte: museus e suas histórias. E aí a gente vai conhecer um pouquinho a história aí do museu, a função deles, né? E depois a gente entra no nosso conteúdo propriamente dito, tá ok? Então a gente tá aí na rota 9 agora, tá? Da plataforma. E aí vamos lá, tá bom? Então vejam só. Ele tem aí a primeira vista, né? Conhecendo museus. Leia o texto a seguir e veja a imagem. Você conhece esse museu? Os museus. No universo da cultura, o museu assume funções as mais diversas e envolventes. Uma vontade de memória seduz as pessoas e a conduz à procura de registros antigos e novos, levando-as ao campo dos museus, no qual as portas se abrem sempre mais. A musicologia é hoje compartilhada como uma prática a serviço da vida. Então aí ele vai trazendo aí essa imagem aqui desse museu bem moderno, né? Mas os museus eles têm uma função muito importante dentro da nossa história, porque eles guardam elementos que marcaram, né, a história dos nossos antepassados. Então ele tem registro de fatos, de imagens, de objetos, de elementos que marcaram a história de um país, de um povo. Então existem museus em todos os locais, tá? Em todas as cidades, estados, e esses museus eles são protegidos e preservados por órgãos federais, né? Que é um órgão que vai estar administrando, pessoas que vão estar administrando órgãos federais, estaduais e também municipais, porque nos municípios a gente tem, e eles têm uma função de preservar, né, o patrimônio histórico da população, do povo, tá? Porque lá tá os registros de fatos que ocorreram antigamente, tá bom assim? E o nosso conteúdo, ele começa hoje a falar de um passeio, né, que um pai leva o filho para conhecer um museu, tá? Então, no livro de vocês tem essa imagem, esse texto na página de abertura, que está lá na página 162 do livro de vocês. Vem outras imagens de museus, eu vou colocar aqui para que vocês possam estar observando aqui imagens de museus. Então aqui temos aí uma pessoa observando as telas do Museu de Artes, onde ela consegue identificar elementos, né, a beleza das pinturas das telas. E aqui pergunta: você já visitou algum museu? Qual? Será que na sua cidade existe museu? Na nossa cidade existe sim. Você já foi? Você já conheceu? Já viu a história, o que ele guarda, a riqueza que ele guarda em elementos, em fatos, em objetos? O nosso museu em Campina Grande a gente tem sim, tá? Museus onde eles estão lá guardando um pouquinho da nossa história, né? A gente tem museus mais modernos, como o Museu Jackson do Pandeiro, o dos Três Pandeiros. Temos, né, o museu agora da tecnologia, da informática. Então, e também temos museus mais antigos, o Museu do Algodão. Temos ali um museu que fica de frente à igreja da catedral, que mostra lá fatos e elementos da nossa história, né, como prédios antigos
estão lá tombados pelo patrimônio histórico, né, da nossa cidade. Então, são elementos que estão lá guardando a história do nosso povo, da nossa cidade, ok? E aqui, trazendo isso para a matemática, e aí você vê imagens de museus, né, que no livro de vocês também vão ter, mas o nosso conteúdo em si vai começar a falar da visita em que um pai leva o filho para conhecer o museu. Pronto, é aqui. Então, o nosso conteúdo ele vai falar aqui. Mas se a gente vai estudar museu, professor, em matemática, não. A gente vai estudar dentro dessa história aí o dobro e o triplo, ou seja, dobrar e triplicar. Isso está relacionado a quê? O que é que dobrar significa? O que é que triplicar significa? Isso está envolvendo o quê? Dobrar e triplicar, terceiro ano, ele vai estar trabalhando com multiplicação. O dobro de uma coisa, o triplo de uma coisa. E a gente começa a calcular isso através de quê? Da nossa operação multiplicação, tá? Então, vamos partir aqui da história que o livro traz. O pai de Pedro levou-o para conhecer o Museu da Bicicleta de Joinville, em Santa Catarina. Quando viu uma das bicicletas, Pedro teve uma ideia. Observe a cena. Aí aqui está Pedro. Pai, vou construir 2 bicicletas de brinquedos e usar tampinhas de garrafa para fazer as rodas. De quantas tampinhas vou precisar? Aí o pai dele vai lá e responde. Pedro, para 2 bicicletas você precisa dobrar, você vai precisar do dobro das tampinhas necessárias para fazer uma bicicleta. Ou seja, 4 tampinhas, tá? Porque ele disse que queria fazer 2 bicicletas, tá? Então, se uma bicicleta tem 2 rodas, então ele iria usar o quê? 4 tampinhas, tá? Então, veja o raciocínio do pai já para estar mostrando ao garoto essa quantidade de dobrar. Dobrar uma quantidade, multiplicar por 2 é o dobro. Dobrar é o dobro. E aqui ele tem. Como o pai de Pedro calculou o dobro de 2 tampinhas? Como foi que ele fez? Ele fez o quê? Ele multiplicou, ele somou, ele fez como? E você, como foi que você pode ajudar aqui o pai de Pedro a fazer isso? Fazendo que situação? Somando 2 mais 2 ou também fazendo 2 vezes o 2, tá? Porque a gente já viu anteriormente, quando a gente iniciou a multiplicação, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, né? Lembra disso, tá? Ativa aí um pouquinho a mente. Converse com os colegas e descubra a opinião deles. E aí você pode conversar com a mamãe em casa, com a irmã, com o papai, com a avó, enfim. E aí você vai chegar a uma conclusão. Como é que eu vou encontrar o dobro de um número, tá? E aí você vai fazer como? Você vai estar usando a multiplicação. Por exemplo, se eu perguntasse, se a gente tivesse em sala, eu sairia perguntando o dobro da idade de Cauã, o dobro da idade de Beatriz, né? O dobro da idade de Luiz. E aí a gente iria encontrar o dobro das idades de cada um da sala, porque a gente teria como fazer isso. A gente estaria trocando informações sobre isso, mas a gente sabe que isso não é preciso, não podemos fazer esse momento. Mas você pode fazer essas indagações em sua casa, com a mamãe, com o papai, com os irmãos, né? Então, vamos seguir aqui. Então, dobrar significa multiplicar por 2. Então, qual é o dobro de 2 tampinhas? Selecione os algarismos que completam os cálculos a seguir. Então, o dobro de 2 pode ser 2 mais, e aí você vai colocar que vai ser igual a quem? Ou 2 vezes quem, que vai ser igual a quem? Se ele quer saber o dobro de 2, então eu vou estar multiplicando ou somando o 2 por quem? Ou o 2 mais 2, ou o 2 vezes o 2, que vai dar o valor que você está querendo, que você está pensando. Dobro é dobrar. Então, o dobro de 2 tampinhas vão ser. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui 2, que aqui vai ser quem? 4, ou 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. O dobro de 2 tampinhas vão ser igual a 4 tampinhas, tá? E aí, confere lá. E aqui se fosse o dobro de 3? Então, eu colocaria aqui o quê? 3 mais 3 igual a 6, ou 2 vezes 3 igual a 6. O dobro de
De 3 vai ser quem? 6. E aí você vai estar alternando. O dobro representa o dobro número. Multiplicar por 2, tá? E o triplo? O triplo é 3 vezes aquele número. É você multiplicar por 3, tá? Então, veja só. Pedro quis saber também de quantas tampinhas ele precisaria para construir 3 bicicletas. Leia a seguir o que o pai dele disse. Pedro, para construir 3 bicicletas, você vai precisar do triplo de tampinhas. Então, como você calcularia o triplo de 2 tampinhas? E aí, como é que você faria? Você faria somando 2 mais 2 mais 2, o 2 3 vezes, ou você faria 2 vezes 3. Então, você vai chegar à sua conclusão e também vai estar lá registrando e pensando como está dando essa orientação aí para o pai de Pedro, né? Para ensinar Pedro como ele fazer. E aqui tem, ó. Qual o triplo de 2 tampinhas? Selecione os algarismos para completar os cálculos a seguir. Então, 2 mais quem? Se ele quer saber o triplo de 2, então eu vou colocar 2 mais 2 mais 2, que vai ser igual a quem? A 6, não é isso? 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Ou 3 vezes o 2, que será igual a 6. Então, o triplo de 2 tampinhas são 6, tá? E aí vai depender do número que você tenha lá para você fazer, tá certo? Então, dobrar ou triplicar. Dobrar é você multiplicar por 2. Triplicar é você multiplicar por 3, tá? E aí a gente vai ver depois o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo, ou seja, a tabuada de multiplicação começa a entrar aí terceiro ano. Então, vocês começam a trabalhar esses cálculos, trabalhando a multiplicação, tá? Então, começando a estudar um pouquinho mais a tabuada de multiplicar. E aqui você tem uma situação concreta aí, ó, que você pode estar fazendo, né, no seu caderno, como aqui está dizendo, ou você pode estar fazendo apenas uma folhinha e estar memorizando, trabalhando o cálculo, raciocínio lógico também. Responda as perguntas a seguir. Em seu caderno, desenhe os objetos nas quantidades indicadas. O dobro de 4 bolas são quem? Quem é o dobro de 4? Eu vou multiplicar quem? 2 vezes o 4. Quem é o triplo de 5 flores? Quem é 3 vezes o 5? E aí você vai estar aqui respondendo, né? Para que você possa estar preenchendo aqui essa atividade. Eu não vou fazer para que vocês possam estar trabalhando isso em casa. E aqui ele diz: selecione os algarismos a seguir para formar as multiplicações correspondentes ao dobro de 3 e ao triplo de 2. Em seguida, responda o que é possível concluir observando os produtos obtidos. Ou seja, a nossa aula de hoje ela é apenas trabalhando em cima da multiplicação, tá? E aqui ele tem, ó, ele quer saber ao dobrar o triplo de 3 e ao triplicar o de 2. Então, que número eu vou colocar aqui? E aí você vai estar colocando, ele quer dobrar o triplo, né? O dobro de 3. Então, aí você vai estar colocando aqui. E aí você vai estar verificando como é que você vai fazer isso. Lembrando que aqui você vai fazer dobro e aqui ele quer o triplo, tá? Então, você vai ter aí que opções para fazer. E aí depois você vai vir aqui e marca o dobro e depois o triplo. 2 vezes os 3, 6. E o triplo é o 3 vezes 2, que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, a gente viu que quando a gente multiplica 2 vezes 4, vai dar 8. Mas quando eu faço o contrário, 4 vezes o 2 também vai dar 8, tá? Porque mudando os fatores de lugar, né, esse resultado ele não vai ser diferente, tá? Então, quando a gente começar a estudar o quádruplo e o quinto, porque já é na aula de sexta-feira, porque 2 e 3, dobrar e triplicar é muito fácil, muito simples. Mas a gente começa já aí, ó, e seguindo. Tabuada do 4, tabuada do 5, e aí a gente vai iniciando essa multiplicação, tá? Então, tem muitos joguinhos
na internet que trabalham essa questão da tabuada, de multiplicar, do 2, do 3, com joguinhos bem criativos para que vocês possam estar treinando e jogando, né, em casa, nesse momento que vocês aí tendo um tempinho mais livre em casa, para que vocês possam estar exercitando a tabuada. É importante exercitar essa tabuada. Mas vamos seguir aqui, professora. Vamos deixar de conversa e vamos ver aqui que outra atividade a gente teria aqui. Pronto, aqui tem uma atividade muito prática, muito simples. Você vai ligar os valores da primeira coluna ao seu dobro e os da segunda coluna ao seu triplo. Então, primeira coluna, você vai ligar para o dobro. E a segunda coluna, que é essa, vai ligar para o seu triplo, tá? Por exemplo, quem é o dobro de 4? É 2, é 4, é 8, é 10, é 6. Você vai ligar o 4 para o seu dobro. Quando você ligar para o seu dobro, você vai ligar esta coluna para o seu triplo, tá? E aí você vai estar encontrando depois a mesma coisa, ligando aqui para o triplo, tá certo? Então, por exemplo, se eu for ligar aqui o 2 vezes o 4, é porque se eu for ligar aqui, já vou dar a resposta completa, tá? Eu só tenho a alternativa aqui de ligar, mas eu vou ligar bem rápido. Vou ligar aqui para que você observe, tá? Ó, o dobro de 4 é 8. O triplo do 4, né? O 4 vezes o 3 vai ser quem? 12, tá? 4, vou estar multiplicando, tá? Ou 8. Por quê? Porque é a mesma ligação, ó. Dobro, triplo, tá? Não é ligar o dobro, esse número aqui para o seu triplo lá. Não, tá? É a continuação de uma coluna para outra, seguindo uma sequência. Dobro e o triplo do número, tá? Deixa eu tirar aqui, que aí vocês vão estar lá exercitando isso. E tem uma outra aqui também, que ele vai colocar, né, onde você vai fazer. Continue ligando os valores da primeira coluna para a segunda, ou seja, ligar para o dobro e continuar ligando para o próximo, que vai ser o triplo. Sempre a mesma sequência, da primeira para a segunda, e essa primeira, que está correspondente à segunda, vai ligar para uma terceira. E aí você vai estar trabalhando dobro e triplo. Voltando, dobro, multiplicar por 2, é dobrar o valor. Triplo é triplicar, é aquele valor, a multiplicação, o número repetido 3 vezes, tabuada do 3, ok? Então, esse exercício vai ser passado para casa para que vocês possam estar aí treinando esse momento em casa para exercitar um pouquinho a tabuada do dobro e do triplo. Na próxima aula a gente vai trabalhar o quádruplo e o quíntuplo, ok? Então, bye bye! Pois então, isso foi a nossa aula de hoje. Dobrar e triplicar. Então, a gente pode reforçar aí que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais e que dobrar e triplicar é você multiplicar o número, caso dobrar por 2, e triplicar, multiplicar aquele número por 3, tá bom assim? Então, para que a gente memorize bem o conteúdo que foi trabalhado, é preciso que vocês realizem as atividades propostas tanto no livro como também na plataforma, tá? Para que vocês exercitem mais e aí vocês vão estar aprimorando o conhecimento de vocês em cima de tabuada, tá bom? Como eu sei que vocês gostam muito de mexer em internet, em computador, então aproveita, gente, tem muito joguinho de matemática envolvendo a tabuada que vocês podem estar fazendo, realizando, jogando, brincando e aprendendo aí na internet, na casa de vocês, tá? Mas não esqueçam de realizar as atividades que serão propostas no W3, tá bom assim? Então, um beijo e até amanhã.